Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E eu tô super feliz. Uau, tem pássaros. Não, são corvos, muitos corvos na verdade. Hoje eu tô super feliz, super feliz. Não só por ser domingo, porque eu acho que os domingos têm assim uma característica própria. Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se há várias pessoas também que acham isso, mas eu acho os domingos super leves, tranquilos. Tem um ar assim super reflexivo. Eu não sei se é por ser domingo e vamos ao culto, ouvimos a palavra de Deus e tudo mais, mas os domingos tem assim, tem algo muito especial. Bom, hoje, ou seja, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um livro que eu terminei de ler, que é nada mais, nada menos que Verity. Olha, quem já leu esse livro sabe que é meio complicado falar de Verity, porque é um livro tão bom, mas tão bom que quem leu esse livro consegue entender a minha reação, na verdade. Consegue entender. É um misto de emoções, porque tu sentes amor, raiva por este livro, mas justifica. Quem já leu esse livro sabe por quê? Porque esse livro é um daqueles livros que te deixa totalmente maluca, enlouquece-te. Tipo, a cada capítulo tu te enches de questionamentos sobre o livro. Tipo, por quê? Como? Onde? Quando? E principalmente no final tu percebes que os manuscritos ou o livro pode ser uma suposta mentira e é realmente uma loucura. E já agora, Verity é um dos primeiros livros físicos que eu leio da Colleen Hoover e já agradeço à colega Márcia que ofertou-me. Muito obrigado mesmo. Olha, eu aprecio muito as pessoas que me oferecem livros. No ensino médio, eu tinha uma minha colega que era da Testemunha de Jeová. Ela oferecia-me não só sentinelas, mas também livros, uau. E era uma colega que, tipo, não passávamos assim tanto tempo juntos ou tanto tempo juntas, mas ela ofertava-me livros e isso para mim é totalmente significativo. Eu tenho livros que ela me ofertava, inclusive as sentinelas, até hoje, depois de anos. Mas então, vamos falar de Verity. Verity, na verdade, é um livro que eu aconselharia muito, tipo, muito a lerem, porque é um livro que ajuda-nos a pensar muito, muito. Eu gosto de ler livros assim, eu não gosto simplesmente de ler livros que estou a gostar e tudo mais, está a ser bom. Eu gosto de livros que me trazem curiosidade, que me cativam, que me prendem a eles. Os livros da Colleen Hoover, sinceramente, têm esta particularidade. Eu não sei se sou a única que sinto. E da Ali Alezzo também tem esta particularidade de cativar os leitores. Isso é super bom. Então, o livro conta a história de duas escritoras super talentosas, porém uma mais reconhecida que a outra. Nesse caso, a Verity. Olha, sempre que eu olho para a capa, a primeira vez que eu olhei para a capa, foi a primeira vez que eu vi o livro, eu não entendi muito o sentido de ter uma máquina de escrever, mas agora faz todo sentido. Olha, eu agora estou a pensar que, tipo, tenho mesmo que fazer esse vídeo. Porque se tem alguém aqui que ainda não leu o livro, vai passar a conhecer a história e não vai ficar tão traumatizado como todos os outros que já leram. Se ainda não leste o livro, por favor, passe esse vídeo. Ou melhor, se tu ainda estás a ler esse livro, por favor, passe esse vídeo. Porque é importante que tu sejas traumatizado também pelo livro, só pelo livro. Tipo, sentires a emoção de dormires a pensar, tipo, ou sentir a sensação, perdão, de dormires a pensar, tipo, meu Deus, será que é Verity? Será que é verdade?
Meu Deus, como é que ela foi capaz de fazer isso? Mas enfim, podem assistir e partilhar também com os amigos. Assistam o vídeo, assistam o vídeo. Então, o Verity conta a história das escritoras, como eu já disse, a Lauren e a Verity, que são duas escritoras super talentosas. Entretanto, Verity é a escritora, mas é uma das escritoras muito conhecida e muito reconhecida pelo seu bom e maravilhoso trabalho. Mas o que acontece? A Verity sofreu um acidente que a deixou paraplégica, ou seja, quase inconsciente de si, que ela teve até que precisar de cuidados especiais, de uma enfermeira para estar a cuidar dela, alimentar, tudo aquilo. Toda aquela maracutaia que os doentes precisam. Maracutaia não, acho que eu sou um bocado frio, mas não foi nesse sentido. Mas por mais que soe frio, no caso da Verity tem mesmo que soar, porque é meio estranho. Vai entender depois de eu terminar toda a história. Enfim, sim. A Verity então ficou totalmente incapacitada de continuar o seu trabalho. Entretanto, eu acho que... Como é que se chama aquelas pessoas que cuidam de um artista e tudo mais? Enfim, aquelas pessoas eu sei, mas eu esqueci. Aquelas pessoas que cuidam dos artistas, os seus agentes e toda a sua equipe, decidiram procurar um outro escritor que se parecesse muito com a Verity, isso é no seu trabalho, que escrevesse tal como, não igual, porque eu acho que não existem pessoas que fazem a mesma coisa do mesmo jeito, há sempre uma particularidade. Um escritor que se identificasse mais com a Verity. E nesse caso foi a Lauren. Eu não entrarei em muitos detalhes porque eu ainda sinto que não posso, porque há pessoas que ainda não leram o livro e tudo mais. Enfim, então a Lauren foi escolhida, ou seja, foi a escritora que parecia ter mais a ver com a Verity. E essa escolha, segundo as primeiras páginas do livro, mostrava que a própria Verity foi a pessoa em que indicou a Lauren após ler um dos seus livros. Entretanto, depois de muita conversa e negociações, a Lauren aceitou passar uma temporada na casa da Verity e para ter contato com seu escritório, com o seu trabalho, de modo a se familiarizar mais, entender como é que mais ou menos a Verity escrevia as suas ideias e tudo mais. E a Lauren então foi para lá, passou a morar na casa da Verity, com a Verity, com o marido da Verity, que é o Jeremy, e com o filho da Verity. Com o filho da Verity, esqueci o nome dele. Qual era mesmo? Esqueci o nome dele. Qual é o nome do filho da Verity? O Grail, era o Grail, uma coisa assim. Grail. Era o Grail. Mas tinha a Chastity e as falecidas gêmeas. A Chastity e a Harper, que eram as falecidas gêmeas. Então, a Lauren passou a viver na casa da Verity, conheceu o escritório, conheceu o trabalho da Verity e começou mesmo a continuar com uma série que a Verity parou de escrever por conta da sua condição. Mas curiosa que a Lauren ela encontrou um manuscrito pessoal da Verity que eu acho que tinha que ser lido com autorização da Verity, mas como a Verity não estava em condições de pedir autorização, de dar autorização, né, a Lauren de ler o manuscrito, a Lauren por si só decidiu ler o manuscrito da Verity. Eu vou ler para vocês o que diz no primeiro capítulo deste manuscrito, só para vocês terem
uma noção de como o manuscrito da Verity é realmente pesado. O que mais abomino nas autobiografias são os pensamentos falsos que envolvem cada frase. Um escritor nunca deve ter a ousadia de escrever acerca de si próprio, a não ser que esteja disposto a desfazer-se de cada camada de proteção entre a alma do autor e o seu livro. As palavras devem vir das entranhas, rasgando osso e carne, à medida que se libertam. Tudo muito feio e honesto e sangrento e um pouco aterrorizador, mas completamente exposto. Uma autobiografia que incentive o leitor a gostar do autor, não é uma... Uma autobiografia que incentive o leitor a gostar do autor não é uma verdadeira autobiografia. Não se gosta de ninguém de dentro para fora quando se acaba de ler uma autobiografia. Deve-se, pelo menos, ter um desapreço desconfortável pelo seu autor. Eu vou conseguir. O que vai ler, eu acho que temos que prestar muita atenção aqui. Porque esse parágrafo fala tudo sobre o manuscrito da Verity. O que vai ler terá por vezes um sabor muito amargo, mas irá engolir estas palavras que se tornarão parte de si, parte das suas entranhas, e sofrerá por causa delas. Contudo, apesar do meu aviso generoso, continuará a absorver as minhas palavras, porque é assim que o leitor é, humano, curioso. Humano, curioso. Então, continue. Bom, a primeira folha do manuscrito, acho que assim aparece melhor, do manuscrito da Verity já avisava a Lowen que ela ia encontrar coisas que a deixariam desconfortável em relação à pessoa da Verity. Mas a Lowen é humana, extremamente curiosa como qualquer um de nós, e continuou a ler o manuscrito. Quando a Lowen começou a ler, na verdade, o manuscrito, a princípio tinham coisas boas, como ela conheceu o Jeremy, que é o seu esposo, e tudo mais. Mas em uma das partes desse manuscrito, ela dá um mau presságio, como se nem tudo naquele manuscrito fosse rosas. E eu acredito que não foi realmente um mau presságio, porque ela já deixou claro na primeira folha, tipo, tu encontrarás coisas que te farão me odiar, te farão mesmo me odiar, porque uma autobiografia que faça o leitor gostar do autor não é uma autobiografia. Eu concordo plenamente, mas nem tanto assim, porque pessoas boas são boas, não tirando os defeitos, porque todos nós temos, né? Mas o que é que me faria odiar alguém? Maus comportamentos, maus hábitos. E a Lowen já tinha que saber disso. Mas então, acho que ela não tinha. Mas enfim, os escritores são meio esquisitos, já agora. Então, a Lowen leu o manuscrito da Verity até em partes que lhe deixaram realmente desconfortável, que foi o fato de como as duas primeiras filhas, que são as gêmeas da Verity, morreram. Em um dos capítulos, a Verity conta que já tentou matar as suas filhas enquanto elas eram bebês, por conta da obsessão que ela tinha pelo marido. Ela sentia que o marido amava mais as filhas do que ela, e na cabeça dela as filhas eram umas oponentes que roubavam o amor do Jeremy por ela. Ou seja, o amor do Jeremy tinha que ser só para ela, não tinha que ser para as filhas. Tipo, que pensamento é esse? Tipo, pourquoi cette idée? O que é que a Verity tinha na cabeça? This is so strange. Oh my God. Mas enfim, a Verity era assim.
Então o amor do Jeremy tinha que ser inteiramente dela e não tinha que ser dividido, ou seja, as filhas dela não tinham que ser mais importantes que ela na vida do Jeremy. E ela conta que quando as filhas eram bebê, ela tentou engasgar as filhas de modo a... Só que Jeremy entra no quarto e ela finge uma cena e tudo mais. Ou seja, inconscientemente o Jeremy salvou as suas próprias filhas de serem assassinadas pela própria mãe, Verity. E não só, quando as filhas cresceram depois de anos e anos e anos, a Verity, acho que antes de acontecer a morte de uma das filhas, que a Verity, por mais curioso que seja, ou por mais estranho que seja, a Verity criou um grande afeto por uma das filhas e só amava aquela mesma menina e não a outra. Uma das filhas da Verity morre. E antes disso ela tinha sonhado, como eu dizia, tinha sonhado que uma das filhas matara a filha que ela mais amava. Ou seja, a Chastain. A Harper matava a Chastain. A Chastain. Acho que é assim que se pronuncia. Pois então, depois de passarem alguns anos, eu acho que as filhas já tinham uns 7 ou 8 anos, a Chastain morre na casa de uma amiga em que ela tivera passado a noite com a sua irmã Harper. Porque a Chastain tinha uma alergia a amendoins e de alguma forma ela tinha encontrado frutos secos em que tinham amendoins e ela comeu e morreu. E na cabeça da Verity, em função do sonho que ela tinha, quem matou a Chastain foi a Harper. E ela guardou um ressentimento, isso segundo o manuscrito dela. Ela guardou um ressentimento pela sua própria filha, que é a Harper, por ter assassinado, isso na cabeça da Verity, a própria irmã. E um dia a Verity pegou a Harper e já tinha um outro terceiro filho, que é o Grail, e foi a um lago. Neste mesmo lago, Verity afoga friamente a Harper. Isso tudo em função do manuscrito. E depois da Lowen ler isto tudo, como qualquer uma outra pessoa, ficou com raiva, indignada e totalmente assustada, podendo assim pensar que a Verity estava a fingir toda aquela paralisia, não sei o que, só para ter o marido por perto e entre outras coisas. Mas toda essa suspeita da Lowen não foi só em função do manuscrito, mas também de algumas coisas estranhas que aconteciam na casa. Por exemplo, o filho da Verity, que tinha 5 anos, o Grail nesse caso, falava que conversava com a mãe e que a mãe lhe dava algumas instruções do gênero: tu não podes falar, tu não podes falar sobre mim na Lowen. E a Lowen ficava tipo, meu Deus, se ela não fala, se ela tem um cérebro totalmente inconsciente, o corpo totalmente fora do normal, totalmente paralisado, como é que ela consegue conversar com o filho? Tipo, será que por ele ser uma criança que ele acha isso? Ou realmente é verdade? Porque depois daquilo tudo que ela leu, criou um triplex na cabeça dela e ela já não tinha dúvidas que a Verity poderia sim chegar a esse ponto. Depois de vários acontecimentos e várias dúvidas, várias suspeitas sobre a Verity, até porque antes mesmo dela ter certeza que a Verity estava a fingir aquilo tudo em uma noite em que ela e o suposto marido da Verity estavam em um clima totalmente diferente, ela viu a Verity a passar, tipo, logo que a Verity se deu conta de que a Lowen a viu, ela voltou no quarto a correr, se deitou e fingiu que estava mesmo mal, fingiu ser paraplégica de novo. Eu não sei se consigo narrar
de forma correta o livro. Estou um bocado nervosa porque é um livro que eu acho que só o leitor lendo conseguirá entender o surto que é esse livro. Mano, esse livro é terrível. Terrivelmente bom. Sim. Mas, depois disso, a Verity surtou, gritou, falou ao Jeremy que tipo, não, eu vi a tua esposa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Jeremy até achou que a Lauren estava a se sentir culpada por estar a ter um caso com um homem casado e por isso que ela surtou daquela maneira. Mas a Lauren disse que não, eu a vi. Então o Jeremy também um bocado assustado, foi até o quarto da Verity ver se a Verity realmente tinha levantado. Encontrou a Verity totalmente acamada, inconsciente, deitada a dormir. E ele ficou tipo, estás a brincar com a minha cara? Mas enfim, a Lauren, mas depois acompanha a Lauren achou que deveria ter sido o cansaço e o estresse. Mas depois de vários acontecimentos, como eu já disse, a Verity achou melhor colocar uma câmera no quarto. A Lauren achou melhor colocar uma câmera no quarto da Verity. E num belo dia, a Lauren descobre que a Verity realmente é totalmente consciente e que está totalmente bem, fingiu todo esse cenário, fingiu ser paraplégica, fingiu estar inconsciente. Neste mesmo dia, todo mundo descobre que... Todo mundo na casa, né? Nesse caso, o Jeremy descobre que a Verity, na verdade, estava a fingir. Então o Jeremy entra no quarto e fala algumas palavras na Verity, tipo, se tu realmente veres a mentir, eu vou na polícia denunciar e tudo mais. E a Verity abre os olhos, levanta toda triste, quase a chorar e não sei o que, a pedir perdão. O Jeremy todo irado foi para cima da Verity, tentando assim assassinar a Verity. Só que depois a Lauren entra e diz, oh, não faz isso, não sei o que, tu não podes ir preso por conta disso. Mas mesmo assim, o Jeremy não parava. Então a Verity teve a brilhante, não, a maléfica ideia do Jeremy, tipo, maléfica ideia de propor uma morte, um assassinato totalmente fora de suspeitas ao Jeremy. Ela sugeriu que o Jeremy matasse a Verity de forma que todo mundo achasse que ao dormir a Verity se engasgou com a própria saliva. E foi assim que o Jeremy matou a própria esposa. Depois disso, o Jeremy e a Lauren casaram, tiveram filhos, ou um filho, já não lembro, mas tiveram sim filhos. E depois disso, de algum tempo se passar, acho que foram 6 meses, Jeremy volta à sua antiga casa, porque eles já não estavam naquela casa, por conta das situações, para se levarem das memórias e tudo mais. Jeremy e a Lauren voltam naquela casa, voltam para recolher algumas coisas. E nessa deles voltarem à casa, a antiga casa, a Lauren entra no quarto da Verity. Por que razão? Não sei. A Lauren então começa a vasculhar algumas coisas e, por mais incrível que pareça, ela encontra um buraco por baixo da cama da Verity. Olha, lembrar desse livro é muito estranho. Tipo, tu sentes uma raiva, mas tipo, o que é que passa na cabeça da Colleen Hoover? Por que ela nos sujeita a isso? Nos sujeita a essas emoções? Por quê? Então ele encontra um buraco em que nele tinha uma faca e uma carta que a Verity tinha escrito. Na mesma carta, a Verity contava que o Jeremy já sabia antes que esse manuscrito existia
Inclusive, foi ele que causou o acidente que fez com que a Verity tivesse assim, ou seja, ele tentou assassinar a Verity depois dele ter lido o manuscrito. E nessa dele tentar, sei lá, colocar a Verity num lugar distante, pancou contra uma árvore e fez com que aquilo parecesse um acidente causado pela própria Verity. E nesse acidente, a Verity ficou em coma durante vários dias ou vários meses. Meu Deus, o que se passou com o ar-condicionado? A Verity ficou em coma por vários e vários meses, mas ela acordou. Só que acordou com medo de ser assassinada de verdade pelo seu marido. Por isso fingiu ser paraplégica. Isso segundo a carta que ela escreveu. E que eu acredito. Eu acredito na última carta da Verity. Eu acredito. Sim, ela escreveu que tudo que ela escreveu no manuscrito não passava de um mero exercício que ela estava a fazer, ou seja, ela manipulou a realidade que ela viveu, mas eu acho que foi realmente irresponsabilidade da parte da Verity, porque por mais que ela estivesse a fazer um exercício e tudo mais, ela tinha que ser clara nas suas abordagens. Porque em algum momento alguém encontraria aquilo e usaria as palavras dela contra ela mesma. Tipo, quem escreve que matou a própria filha por conta de um exercício de escrita? Quem faz isso? Ninguém faria isso. Ninguém normal faria isso. Mas ela é uma escritora e escritores têm, sei lá, muitas coisas na cabeça, mas eu acho que até aí ela foi longe demais. Ela tem que ser totalmente clara nas suas abordagens. Tem que ser clara. Então, ela conta que tudo que ela escreveu no manuscrito foi realmente uma mentira e que ela não tinha assassinado a Harper, que tudo que ela falou, tudo de errado que ela escreveu lá, sobre ter assassinado, sobre ter manipulado, sobre tentar abortos, sobre o acidente, sobre ela querer fazer muita coisa negativa, foi totalmente algo hipotético criado na cabeça dela em função do exercício que foi proposto por uma da equipe de agente dela, acho, e tudo mais. E que ela tinha um medo absurdo do marido, porque o Jeremy tinha lido e acreditado em maior parte que ela escreveu no seu manuscrito, e que ela só queria pegar o menino, que é o filho dela, o Grail, e fugir com o filho. Mas algo que me intrigou muito nesta carta foi o Jeremy já ter lido o manuscrito e, tipo, sei lá, eu senti uma tamanha hipocrisia da parte do Jeremy também, porque depois da Lauren ter mostrado o manuscrito ao Jeremy, ele não questionou, tipo, ele também não disse nada sobre já ter conhecimento do manuscrito, mas, tipo, foi uma reação meio que, tipo, eu não sabia, sabe? Foi assim. Mas o que mais me assustou foi que a Verity nesta carta pediu que se não fosse o Jeremy a encontrar a carta, a pessoa que encontrasse a carta tinha que lhe fazer o favor, o imenso favor, a humildade, a humanidade de fazer com que essa carta chegasse a Jeremy. Mas adivinhem o que a Lauren fez com a carta? Ela rasgou a carta em pedaços, colocou na boca, mastigou e deitou na sanita. Não mostrou ao Jeremy, porque ela não queria que o Jeremy se sentisse culpado por ter assassinado a própria esposa. E ela não queria acreditar no que ela leu. Não porque, se calhar,
a Verity era muito mentirosa e tudo mais, mas porque simplesmente ela não queria ter o peso de consciência na cabeça da Lauren. Era totalmente normal assassinar alguém se esse alguém fosse um desumano. Tipo, é totalmente normal fazer isso, é totalmente normal, desde que a pessoa seja má, então não há nenhuma culpa, não há nenhum ressentimento. Tipo, esse foi o fecho do livro, foi realmente o final do livro. Por isso que esse livro é muito, mas muito polêmico, porque como é que alguém escreve um livro assim e continua a viver? Tipo, as pessoas ficam em dúvida. Tu começas a ler o livro já com algumas perguntas e tu terminas o livro com mais perguntas, tipo, tu não tens a resposta, mas acho que também é um bocado de responsabilidade da nossa parte querer mais respostas, sendo que o livro, na própria capa, diz que onde se esconde a verdade? Tipo, já mostra que não tem como nós termos todas as respostas do livro, porque o livro é um suspense do princípio até o fim. Mas é um livro muito bom. Eu aconselho muito, tipo, muito a lerem esse livro. Eu não me arrependo de ter lido esse livro. Eu não me arrependo de ter lido esse livro. E, sinceramente, eu leria de novo, sim, senhora. Eu não me importaria de ler de novo, porque é um livro que realmente ensina muita coisa. Muita coisa. Vai além de um clima totalmente literário, vai além, mas também nos ensina a nos construirmos como pessoa, a sabermos lidar com algumas situações e tudo mais. E uma das coisas que eu aprendi muito com este livro é realmente sobre ser claro nas nossas abordagens. Sei que existe aquele ditado tipo, eu sou responsável pelo que eu falo, e sobre o que o outro entende é totalmente sobre o outro. E realmente é uma realidade, mas temos sim que ser transparentes quando nós estamos para nos comunicarmos, para passarmos alguma informação, sermos totalmente claros nas nossas abordagens, porque afinal o que o outro entende muitas vezes pode ser totalmente virado à forma como nós transmitimos as nossas informações. E é isso, eu gostei muito, muito do livro, já disse isso e não vou me cansar de dizer, por mais que eu tenha ficado irritada muitas vezes, por mais que eu tenha ficado chateada, mas eu gostei do livro. E leiam o livro, leiam o livro, leiam o livro. Um dos livros também que eu sugeria às pessoas a lerem, que é um livro super fofo que eu gosto muito, é O Último Verão, da Colleen Hoover. Foi um livro que eu li. É um livro manso, um livro fofo, que transmite muita emoção. A princípio meio triste, mas é um livro muito, mas muito bom. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem o que você achou do livro, se já leste. E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tiro os óculos. Meu Deus, tá muito... Mas... talvez assim... Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Ai, tá muito estranho. Tá muito estranho. Como é que eu começo esse vídeo sem ser menos assim... Tô tão nervosa. E faz um tempo que eu não gravo mais, enfim. Ok, respira. Que vergonha.